A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós queremos também cumprimentar os nossos internautas, que Deus os abençoe. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. Diz assim o texto: E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mais uma vez. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e a si mesmo se entregou por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Pai Celestial, nós queremos bendizer, adorar e exaltar o Teu nome, Senhor. Apresentamos, Senhor, diante de Ti as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que nada somos, que nada podemos diante do Teu grande poder, diante da Tua glória, da Tua majestade. Queremos Te pedir no nome de Jesus Cristo, estende as Tuas mãos sobre as nossas vidas, ó Deus, e nos abençoa. Continua falando aos nossos corações, como o Senhor tem feito desde o início do culto, através das orações, através dos louvores, através, ó Pai, dos Teus filhos. Toma agora nas Tuas mãos as nossas vidas. Ó Deus, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, para o louvor da Tua glória. É o que nós Te pedimos, Te suplicamos, no nome do Senhor Jesus. A igreja diz: o tema do nosso retiro, irmãos, é relacionando-se adequadamente com os irmãos na fé. E o lema está no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 32, que diz: Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Repetindo o nosso lema: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela foi escrita aproximadamente no ano de 64, escrita de Roma. É a primeira em ordem das cartas escritas durante o encarceramento romano. E foi enviada junto com Colossenses e Filemão por mão de Tíquico, não é? Então esta carta, ela foi aproximadamente 64 depois de Cristo. A cidade de Éfeso, aqui eu gostaria de trazer um pouco de história, apesar do nosso irmão seminarista, né, Altino, ter trazido uma parte da história da igreja da cidade de Éfeso, até mostrando até mesmo a deusa Diana, não é, como uma das 7 maravilhas, junto com as pirâmides do Egito, e nós podemos também acrescentar os jardins suspensos da Babilônia, não é? Mas eu gostaria de trazer um pouco. Éfeso foi desde os tempos antigos uma cidade importante por sua posição geográfica, um grande centro comercial, próximo ao mar, o que facilitava o comércio de produtos vindos do interior, e era chegada comercialmente através do Mediterrâneo. Sua população total é estimada em cerca de 400 mil, 500 mil habitantes. Era a 5ª mais populosa cidade do Império. Em 133 a.C., Éfeso foi declarada a capital da província romana da Ásia. Mas pesquisas arqueológicas revelam que Éfeso já era um centro urbano antes de 1000 a.C., quando era ocupada pelos jônios.
Lá estavam alguns dos maiores anfiteatros do mundo, o maior deles com capacidade para 20 mil pessoas em suas arquibancadas. Também em Éfeso surgiram as condições para uma mudança fundamental no pensamento do Ocidente durante o século 7 e 1 a.C. Éfeso e Mileto, também na Ásia Menor, são berços da filosofia. Nela se destacavam iniciativas culturais como escolas filosóficas, escolas de magos e muitas manifestações religiosas, sendo a mais significativa em torno de Artemis, a deusa do meio ambiente, conhecida como Diana pelos romanos, a deusa da fertilidade. Ao lado do templo de Artemis, com 80 metros de comprimento e 50 metros de largura, foram encontrados suntuosos palácios romanos. Outras descobertas incluem uma bela casa de banho de mármore, com muitos quartos, a magnífica biblioteca de Celso, entre outras coisas, né? Então, aqui era a cidade de Éfeso, era uma metrópole, né, da época. Mas, ditas estas coisas, antes de começarmos propriamente dito, nós precisamos observar algo muito importante nesta carta de Paulo aos Efésios, e que está no capítulo 5, versículo 18, que eu diria que a mola propulsora é exatamente através, né, do Espírito Santo, deste enchimento, que nós podemos ter a possibilidade de colocar em prática tudo aquilo que Paulo vai nos mostrar do capítulo 4 ao capítulo 6, visto que do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo vai falar doutrina, e do capítulo 4 ao 6 ele vai falar da vida prática, da vida diária, né, do relacionamento entre os irmãos. Mas no capítulo 5, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo, nesta sessão prática, falou sobre a unidade e a pureza da igreja. Agora vai falar sobre novos relacionamentos. No entanto, no restante da carta, ele concentra-se em mais duas dimensões do viver cristão. A primeira diz respeito aos relacionamentos práticos, lar e trabalho. E a segunda dimensão diz respeito ao inimigo que enfrentamos. Essas duas responsabilidades, o lar, o trabalho de um lado e o combate espiritual do outro, são bem diferentes entre si. O marido e a esposa, o pai e os filhos, os senhores e os servos, são seres humanos visíveis e tangíveis, ao passo que o diabo e suas hostes, dispostos a trabalhar contra nós, são seres demoníacos, invisíveis e intangíveis. Nossa fé deve estar à altura dessas duas dimensões, como também foi tratado pelo diácono, aliás, pelo seminarista Altino também pela manhã. A importância, e nós iremos ver antes de começarmos, a importância da plenitude do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É Ele que opera em nós o novo nascimento. É Ele quem nos ilumina o coração para entendermos as Escrituras. É Ele quem nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele quem nos batiza no corpo de Cristo. É Ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele quem habita em nós. Todavia, é possível ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, e está ainda sem a plenitude do Espírito. Visto que Paulo aqui, ele vai mostrar, e através deste texto, do capítulo 5, versículo 18, quando ele diz enchei-vos do Espírito, a gente entende aqui que o verbo ele dá a ideia de continuidade, não é? O verbo grego, ou seja, nós precisamos nos encher do Espírito e continuar nos enchendo do Espírito, mas não tem a ver com algo que está sendo derramado sobre nós, mas do Espírito Santo nos encher, e a cada dia mais Ele nos encher.
E como isso acontece? Através da nossa busca, através de uma vida de oração, através da leitura da palavra, através da comunhão com os santos, através da comunhão de uns para com os outros, através do nosso culto aqui em comunhão com o Senhor. O Espírito Santo vai nos enchendo, porque o que importa não é o quanto nós temos do Espírito, mas o quanto o Espírito Santo tem de cada um de nós. E aí ele vai mostrar um contraste também, que foi também citado no primeiro dia pelo pastor Walter, né, que é um contraste. Uma pessoa que está bêbada, dizemos que está sob a influência do álcool. E certamente um cristão cheio do Espírito Santo está sob a influência do poder do Espírito Santo. Em ambas as proposições há uma mudança de comportamento. A personalidade da pessoa muda quando ela está bêbada. Ela se desinibe, não se importa com o que os outros pensam dela, abandona-se aos efeitos da bebida. O crente cheio do Espírito Santo se entrega ao controle e a sua vida fica livre e desinibida. O contraste profundo aqui é que na embriaguez o homem perde o controle de si mesmo. No enchimento do Espírito ele não perde, ele ganha o controle de si, pois o domínio próprio é fruto do Espírito Santo de Deus. Na embriaguez ele perde o controle de si mesmo. No enchimento do Espírito ele não perde, ele ganha o domínio próprio, que é fruto do Espírito. Quais os benefícios do enchimento do Espírito Santo de Deus? Primeiro é a comunhão, falando entre vós com hinos e cânticos espirituais. Segundo, adoração, entoando e louvando de coração o Senhor. Em terceiro lugar, é a gratidão, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, é a submissão que está no verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser altiva, arrogante, soberba. Os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo, são mansos e humildes de coração. Esta é a verdade que nós encontramos. Por isso que Paulo vai enfatizar aqui o enchimento do Espírito Santo, que para nós é essencial, porque tudo que somos, tudo que temos, é por meio de Cristo Jesus. E todas as virtudes que nós alcançamos, é por meio do Espírito Santo de Deus. Alguém já disse que no Antigo Testamento Deus operou milagres. No Novo Testamento, Cristo operou milagres. Hoje, nos nossos dias, o Espírito Santo tem operado milagres. Mas nós iremos falar em cima do capítulo 5, versículo 2, que acabamos de ler, que diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E eu gostaria de começar com ilustração. Um certo missionário chegando entre os nativos, ele resolveu testar algumas crianças daquela tribo. E ele chamou um grupo de meninos, colocou um cesto lá numa árvore, um cesto com doces dentro, e chamou os meninos. E ele disse o seguinte: olha, vocês irão correr, e o primeiro que chegar no cesto e tocar no cesto, terá o cesto para si e todos os doces. E os meninos então concordaram. E ele disse: olha, quando eu disser já, vocês correm, e o primeiro que tocar no cesto, chegar no cesto, terá o cesto junto com os doces. E quando ele disse já, os meninos então, eles se alinharam. Quando ele disse já, os meninos pegaram uns nas mãos dos outros, e correram juntos, e chegaram juntos até o cesto, juntos sentaram debaixo da árvore, e juntos comeram os doces. O missionário indignado, ele chamou os meninos, e disse: eu disse para vocês, que era para vocês correrem, e o que chegasse primeiro. Ao que um deles expressou a seguinte frase: umbutu, que significa: eu sou
porque nós somos. E uma das crianças respondeu para ele: como um de nós poderia ficar feliz se todos os outros estivessem tristes? Como um de nós poderia ficar feliz se todos os outros estivessem tristes? Por isso eles correram juntos, e juntos eles participaram dos doces. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos de exemplos como este para nos despertar. E nós iremos falar hoje de amor, não é? Como está aqui no capítulo 5. E a referência do texto que nós lemos, Efésios capítulo 5, versículo 2. Nós precisamos que cada vez mais Deus derrame nos nossos corações o amor. Mas nós precisamos entender que o amor ele é prático, ele precisa ser colocado em prática no nosso dia a dia. O amor, o próprio Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. O amor é o maior de todos os mandamentos. E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 27. Amar a Deus e ao próximo é o maior de todos os mandamentos. O amor é o cumprimento da lei. A ninguém devais, disse Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao versículo 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que deveis vos amar uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E nós precisamos colocar em prática este amor nos nossos relacionamentos, na nossa vida diária, na nossa casa, na nossa família. Quantas vezes, irmãos, somos testados dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família? Muitas vezes entre os cônjuges, entre os pais, filhos, somos testados, somos convidados a colocar em prática este amor. Quem ama o próximo honra pai e mãe, não mata, não adultera, não rouba, não difama, nem cobiça, porque o amor está impregnado em seus corações, em sua vida, no seu dia a dia. O amor é o oxigênio do reino de Deus. Já disse Juan Carlos Ortiz, diz que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. O cristão é conhecido não apenas pela sua teologia, mas sobretudo pelo seu amor. O cristão não é conhecido apenas pelo que ele ensina, pelo que ele fala acerca de Cristo, pelo que ele prega acerca de Cristo, mas sobretudo pelo amor, pela capacidade de amar. E amar, irmãos, nos dias de hoje, é exatamente andar na contramão do sistema. O amor é a essência da vida cristã. O amor é a prova da maturidade cristã. Paulo sempre destaca as 3 virtudes cardeais do cristianismo: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior destes. O amor é mais importante do que o conhecimento. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E quando você pensa em edificar, você está pensando em construção, na construção de uma casa. Mas quando você pensa no amor, você está pensando, está falando da construção da construção de relacionamentos, na construção do lar, na construção da família, na construção dos relacionamentos dentro da igreja. Por isso que Paulo vai dizer que o amor ele edifica. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. O amor edifica, mas o conhecimento ensoberbece. O amor é mais importante do que os dons espirituais. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda diz Paulo, ainda na carta
na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 3, dando continuidade: e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Línguas, profecias, sinais, tudo passará, mas o amor subsistirá eternamente. O amor é mais importante do que a caridade e o martírio. O amor, a evidência inquestionável da nossa conversão. 1 João capítulo 2, versículo 9 a 11 diz: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Por isso a ordem aqui é amar. Amai-vos, disse Jesus, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E nós vamos nos apresentar alguns degraus deste amor aqui. O primeiro deles é o maior mandamento. Amar o próximo com a si mesmo é o requisito mínimo. A lei da retribuição dizia que você devia amar o próximo e odiar o inimigo. Olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura. Mas a lei de Deus diz que você deve amar o seu próximo como a você mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é fazer por ele o que você seria capaz de fazer por você mesmo. Todos nós temos necessidades a serem supridas. Pensamos não apenas em nós primeiro, mas não pensamos apenas em nós primeiros, mas não pensamos no próximo. E quantas vezes agimos desta forma? Queremos atender às nossas necessidades, queremos atender às nossas demandas, mas não pensamos naqueles que estão do nosso lado. Quantas vezes, irmãos, estamos caminhando pelas ruas, ignoramos aqueles que estão à margem da sociedade. Quantas vezes estamos caminhando pelo comércio e achamos comum nos deparar com um indigente que está deitado num banco de praça, enrolado com o jornal, dormindo, e simplesmente passamos como que se nada estivéssemos vendo. Mas onde está o amor? Amar o próximo como a si mesmo é mais do que simplesmente amar o irmão. O próximo é toda pessoa carente que está ao nosso alcance. Pode ser estranho, parente, vizinho ou até mesmo nosso inimigo. E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano vinha de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, olha só, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. A compaixão que já foi dita aqui. Acredito pela manhã. Moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar.
Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma coisa. Este homem ia de viagem. Se ele estava com pressa, ele entendeu que a situação era mais urgente, porque se tratava não de negócios, mas se tratava de uma pessoa, de um ser humano. Se tratava de alguém que estava moribundo. E Jesus então ele diz: vai e faze da mesma forma. O próximo do homem caído à beira da estrada foi o samaritano, que parou, olhou e socorreu. Jesus falou em dar pão, água, roupa e visitar os pobres e os presos, como evidência de que você é uma ovelha e não um cabrito. Mas é verdade, está lá quando ele faz a separação. Vou repetir: Jesus falou em dar pão, água, roupa e visitar os pobres e os presos, como evidência de que você é uma ovelha e não um cabrito. Amar o próximo como a si mesmo dá sentido à sua existência. James Hunt já disse que o amor não é o que sente, mas o que ele faz. Não é o que eu sinto, mas o que eu faço. É prático. São minhas reações diante das circunstâncias, sejam elas quais forem. O segundo degrau que nós vamos meditar aqui, agora é o degrau do novo mandamento. João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus não está dizendo aqui que você vai ser conhecido pelos dons, ou pela pregação, ou pelo ensino da palavra. Ele está dizendo aqui que você será conhecido por amar uns aos outros como ele amou. Amar os irmãos como Cristo nos amou é um mandamento novo em seu perfeito exemplo. Ele diz: como eu vos amei. Esse amor não tem limites. Ele vai até as últimas consequências em favor da pessoa amada. E quem é a pessoa amada? Aquelas às quais Jesus mandou que eu amasse. Às vezes, quando falamos de pessoa amada, nós, se for um homem, lembra logo de que da sua esposa, ou das suas filhas, ou se for alguém amado, lembra logo dos pais ou dos filhos. Mas segundo o texto sagrado, a pessoa amada são aquelas pessoas às quais Jesus nos mandou amar. Esse amor não tem limites. E como é o amor de Jesus? Em primeiro lugar, o amor de Jesus é um amor perseverante. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é este amor? É um amor perseverante. João capítulo 13, versículo 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até as últimas consequências. Cristo amou os seus discípulos e amou-os até o fim. Já disse Philip Yancey, diz que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele simplesmente te ama. Mas como é este amor de Jesus? Em segundo lugar, é um amor humilde. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Uma atitude de humildade. É um amor humilde. Jesus pega uma toalha e uma bacia. O servo lava os pés. Ele veio para servir. Quem ama
desce do pedestal. Quem ama não se sente diminuído com a toalha na mão. Quem ama não se sente diminuído por ajudar um moribundo. Quem ama não se sente diminuído por ajudar na caridade, por ajudar a colocar um curativo naquele que está ferido. Quem ama não se sente diminuído. Jesus disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mas também o amor de Jesus, além de ser um amor perseverante, um amor humilde, é um amor que serve o inimigo. Abraham Lincoln enfrentou um forte adversário em sua campanha para a presidência, o senhor Stanton. Fez-lhe as seguintes duras críticas. Apelidava-o dos nomes mais humilhantes. Quando Lincoln ganhou a eleição, surpreendeu a todos, nomeando-o ministro da guerra. Ele disse: a melhor maneira de vencer um inimigo é fazendo dele um amigo. É o que Jesus manda quando ele diz que nós devemos amar os que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Irmãos, amar aquele que me odeia, amar aquele que a todo tempo quer me fazer mal, isso é andar na contramão do sistema. Orar por aqueles que têm me perseguido, por aqueles que me perseguem, isso é andar na contramão do sistema, porque o mundo jamais faz isso, mas você faz porque você foi regenerado, você foi transformado, e o Espírito Santo, ele se move em você. Ele disse: a melhor maneira é fazer do inimigo um amigo. Mas o amor de Jesus também, em quarto lugar, é um amor prático. Todas as vezes que essa ordenança é dada nas Escrituras, utiliza-se a palavra grega ágape, para caracterizar o amor. Esse amor é distinto do amor físico, eros, do amor amizade, filéus. Ele diz lá, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 2, como nós já lemos: e andar em amor, como também Cristo vos amou. Como nós precisamos entender que assim como Cristo nos amou, nós devemos amar. E que amor é este? O amor prático, é um amor que precisa ser praticado, não é um amor que deve ser sentido, mas que deve ser colocado em prática no nosso dia a dia. Paulo, na sua carta mais teológica, depois de mostrar a tragédia do pecado, a redenção da cruz, a eleição da graça e a justificação, mostra a partir do capítulo 12, qual é o estilo de vida que esse povo deve ter, como deve viver, mostrar a necessidade da comunhão uns aos outros, a nossa convivência do dia a dia. Se não tivermos amor, irmãos, de nada adiantará. Se não amo o próximo que vejo, como posso amar a Deus que não vejo? Mateus capítulo 25, versículo 32, diz assim a 45: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei e lhes disse: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim fizestes. Quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim
fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me visitastes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando um destes pequeninos fizeste a um deles, a mim fizestes. Mas em quinto lugar, o amor de Jesus, o amor de Cristo, é um amor altruísta. Somos um só corpo. Romanos capítulo 12, versículo 5 diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, estamos interligados, somos membros uns dos outros. Por isso devemos nos relacionar de maneira adequada, de maneira como a palavra nos orienta a nos relacionarmos. A ausência de egoísmo, atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração os seus próprios interesses. Isso é o que quer dizer altruísta. A ausência de egoísmo, atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração os seus próprios interesses. O amor não busca os seus próprios interesses. Está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. O amor não busca os seus próprios interesses. Embora sendo uma multiplicidade, somos uma unidade. Não vivemos separados uns dos outros, somos membros do mesmo corpo. Cada membro precisa de todos os outros membros. O que o texto está dizendo? Que eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Nós precisamos entender esta verdade bíblica. Precisamos uns dos outros. Quando entendemos isto, irmãos, as diferenças, elas vão embora. As discórdias desaparecem. É a verdade da palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E Paulo vai se utilizar do corpo humano dessa ilustração e vai dizer: porque sou ouvido, não preciso da boca. Porque sou pés, não preciso das mãos. Porque sou mão, não preciso dos olhos. Somos membros, estamos interligados, precisamos uns dos outros. Mas o amor de Cristo, em sexto lugar, é um amor sacrificial. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Eu acho que eu não entendi. O texto está dizendo que se o meu inimigo tiver fome, eu preciso dar-lhe de comer. O texto não está dizendo se o meu amigo tiver fome. O texto está dizendo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Nada demais, irmãos, fazemos se um amigo próximo, a gente chega e ajuda. Claro que estamos praticando o amor fraterno. Mas o texto aqui está sendo muito claro. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor não é egoísta, não visa seus próprios interesses. Quem ama se entrega, quem ama se doa. Quem ama está pronto para viver e morrer pelos irmãos. Trata-se do amor que se entrega sem reservas e que se sacrifica sem temores. O amor vai além de palavras, além de emoção. Amor que se sacrifica, que se envolve. Amor que é prático. O amor que supera as diferenças e as indiferenças. É este o amor de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida.
porque amamos os irmãos. Vou repetir. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Não sou eu que estou dizendo, é o apóstolo João na sua primeira carta. Em sétimo lugar, o amor de Cristo é um amor que não discrimina. O amor de Cristo é um amor que não discrimina. Romanos capítulo 12, versículo 10 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada um qual o que é dos outros. Preferir em honra e não olhar o irmão com discriminação, com segregação, com recriminação, com eliminação. É não se julgar mais importante que o outro, é não ver o outro com lentes de diminuição e a nós mesmos com lente de aumento. É banir da nossa vida toda mania de grandeza, toda vaidade. Nossa alegria deve ser ver o outro feliz, como foi muito bem explanado na ilustração do início. Nossa alegria deve ser ver o outro feliz. A palavra preferindo, indo à frente como guia, que cada um de nós procure ser alavanca, bênção, estímulo, bálsamo na vida do irmão, banindo tudo aquilo que não edifica. Em último lugar, o amor de Cristo é um amor que promove paz e edificação. Romanos capítulo 14, verso 19 diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. No mundo de conflito, de relações partidas, de desentendimentos, de nações em guerra, de lares divididos, de vidas arrebentadas pelos conflitos interpessoais, a igreja deve ser a promotora da paz. Ela deve promover a paz. Seus filhos são pacificadores. Mateus 5,9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Onde há interesse na discórdia, na divisão, na separação, aí não há evidência do reino, nem da igreja de Cristo, muito menos do amor. Mas o amor de Cristo, além de promover a paz, ele promove também a edificação. Meu projeto de vida é buscar o crescimento espiritual do meu irmão. Eu gostaria de... Uma das maiores necessidades dos nossos dias hoje é de aceitação. As pessoas têm necessidades vitais de serem acolhidas, aceitas, amadas. A igreja não é um clube, é uma família. Nós somos uma família. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja deve ser a comunidade da aceitação, acolhedora, deve receber os inaceitáveis, amar os rejeitados. Cristo comeu com os pecadores, restaurou a vida das prostitutas, perdoou os ladrões, amou e tocou os leprosos, curou os doentes, libertou os oprimidos. Deus nos acolheu quando estávamos sujos, perdidos e entregues ao nosso pecado. Ele nos amou, nos perdoou, nos transformou, nos aceitou. Assim devemos fazer. Eu gostaria de terminar com uma ilustração que diz assim: um senhor de idade chegou a um consultório médico para fazer um curativo em sua mão, na qual havia um profundo corte. E muito apressado, pediu urgência no atendimento, pois tinha um compromisso. O médico que o atendia, curioso, perguntou o que de tão urgente ele tinha para fazer. O simpático velhinho lhe disse que toda manhã ia visitar sua esposa, que estava em um abrigo para idosos com mal de Alzheimer, muito avançado. O médico, muito preocupado com o atraso do atendimento, disse:
Então hoje ela ficará muito preocupada com a sua demora. No que o Senhor respondeu: não, ela já não sabe quem eu sou. Há quase 5 anos que não me reconhece mais. O médico então questionou: mas então para que tanta pressa e necessidade em estar com ela todas as manhãs, se ela já não o reconhece mais? O velhinho então deu um sorriso e, batendo de leve no ombro do médico, respondeu: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. O médico teve que segurar suas lágrimas enquanto pensava. O verdadeiro amor não se resume ao físico, nem ao romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo que o outro é, de tudo que foi um dia, de tudo que será amanhã e de tudo que já não é mais. Que possamos meditar nestas palavras e entender que Deus nos chama em Cristo para amarmos uns aos outros. João capítulo 17, versículo 20 e 21 diz: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Vamos ficar de pé. Senhor da glória, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha piedade das nossas vidas. Quantas vezes estamos, ó Deus, preocupados apenas com os nossos problemas, enquanto as pessoas que estão ao nosso redor estão precisando, Senhor, de uma mão estendida, de uma mão amiga. Ó Deus, que o Senhor nos use como instrumento nas tuas mãos. Que sejamos o bom samaritano nesta geração, Senhor. Tenha piedade das nossas vidas. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha mover os nossos corações, ó Deus. Obrigado pela oportunidade de estar na tua casa mais uma vez. Obrigado, ó Deus, por tudo que és, tem sido e continuarás sendo. No nome de Jesus, a igreja diz. Eu agradeço a oportunidade, os irmãos podem sentar-se. Eu quero só adiantar para os irmãos que tanto a minha esposa está bem, né? A irmã Liliane, que sofreu uma queda e fraturou o pé, está de gesso. E a minha sogra, que foi ontem às pressas, né, para a UPA. Eu fui junto com Isabel, os meninos não estavam aí viajando, o Fábio ia trabalhar até meia-noite, então teve que vir correndo. Mas graças a Deus, ela estava com muita febre, chegou na UPA e foi diagnosticado uma leve pneumonia. Então ela foi medicada, está tomando antibiótico, graças a Deus ontem dormiu a noite toda. Então que os irmãos continuem orando, no nome de Jesus.